Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda Fi. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, bem completo para vocês, que é quais são as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários. Eu vou estar elencando aqui várias vantagens para vocês, tá? E vocês vão estar vendo comigo aqui na prática quais são as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários. Tá curioso? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o primeiro ponto que é muito importante, que eu sempre gosto de falar sobre os fundos imobiliários e quais são as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários, é a gestão profissional. O que eu quero dizer, né? Quando você investe em fundos imobiliários, você está colocando o seu dinheiro e você não tem dor de cabeça, você não tem que correr atrás de documentação, como funciona, por exemplo, nos imóveis físicos. Então você vai estar investindo o seu dinheiro e por trás desse fundo imobiliário existem ali pessoas extremamente capacitadas, né, que fazem parte dessa gestão especializada e eles é que vão estar investindo, vão estar pensando quais são os rumos, né, que esse fundo imobiliário tem que tomar. Então eles vão pensar e vão trazer apenas os rendimentos para você. Essa é uma primeira vantagem muito interessante quando você investe em fundos imobiliários, que você simplesmente coloca o seu capital. E depois disso, essa gestão especializada vai fazer todos os investimentos ali, quais são os mais adequados para o fundo imobiliário, aquilo que se espera, né, do fundo imobiliário, para estar conseguindo, né, gerar todo aquele rendimento que os cotistas estão esperando. Então eles são a parte pensante do negócio e é muito bom a gente não ter que ficar pensando tanto, né, assim, a gente simplesmente entra com o capital e depois recebe o rendimento esperado. Um segundo ponto muito interessante, com certeza, é o baixo investimento. Com R$10, até menos do que R$10, você já consegue investir aí em fundos imobiliários, comprando ótimas cotas aí de excelentes fundos imobiliários. Alguns outros investimentos, né, por exemplo, têm valores muito mais altos do que isso de investimento inicial. Até mesmo o Tesouro Direto, né, que é uma renda fixa aí, mais simples até de se investir, possui aí um mínimo, acredito que seja na casa dos 30 e poucos reais, que seria o Tesouro Selic. Mas em fundos imobiliários você já consegue investir aí com R$10 ou até menos. Então, com certeza o valor inicial é o preço da cota. Então tem cotas aí de fundos imobiliários muito baixos. Eu sempre coloco aqui o MXRF11, que é o fundo mais popular da bolsa, e ele custa aí R$10,10, acredito que seja o valor do último fechamento, né, nessa data. Então você consegue excelentes oportunidades aí de investimento com R$10 ou menos, tá? Então com certeza é mais um ótimo ponto, né, uma ótima vantagem de se investir em fundos imobiliários. Um ponto muito importante também, né, de se falar quando se fala em vantagens de se investir em fundos imobiliários é a diversificação. Por quê? Você ir da sua casa, sem sair da sua casa, você consegue comprar diversos tipos de fundos imobiliários. Então você consegue investir em galpões logísticos, você consegue investir em shopping, você consegue investir em lajes corporativas, você consegue investir nos fundos de papel, né, que investem em outro tipo de negócio também. E também tem os fundos de fundos, né, aqueles fundos imobiliários que você compra uma cota e ele simplesmente investe em outros 10 fundos imobiliários, por exemplo. Você consegue ficar exposto a várias áreas, a vários tipos aí de fundos imobiliários. Isso é muito importante. Você não fica ali preso a um tipo só de fundo imobiliário e vai te trazer um maior problema lá no futuro. Então, a diversificação é muito importante e você consegue fazer muito bem feito, né, uma diversificação investindo em fundos imobiliários. E dentro ainda dessa parte de diversificação dos fundos imobiliários, no fundo imobiliário você consegue diversificação também dentro dele. Imagine que você está comprando um fundo imobiliário que tem 10 galpões logísticos, um galpão fica em São Paulo, outro fica no Rio Grande do Sul, outro no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais. Olha o grau de diversificação que você consegue se expor investindo em fundos imobiliários. Então, com certeza, diversificação é um excelente ponto aí de vantagem dos fundos imobiliários. Fazendo uma comparação rápida nessa questão de diversificação, imagine, né, que você está fazendo aí uma casa para alugar e ela é seu único ativo. Você não possui diversificação. Uma vez que o inquilino sai dessa casa, você vai ficar sem receber o seu aluguel até você conseguir colocar outra pessoa no lugar. Então, essa é uma grande vantagem, principalmente comparando aí com os imóveis físicos, tá? Você consegue a diversificação. Na diversificação lá do fundo imobiliário, saiu um cliente, mas ele tem outros 10 galpões que com certeza vão suprir essa ausência até a próxima chegada de um novo inquilino, diferentemente de quando você tem uma casa para alugar. Então, excelente ponto de vantagem aqui.
Mais um ponto muito interessante de vantagem é a localização dos imóveis, né? Aqui falando mais sobre os fundos aí de tijolo. Quando você está aí na sua casa, imagine que você mora aí no interior do seu estado, às vezes já é um estado pequeno, né, sem muita população, você mora aí numa cidade remota e você quer construir alguma coisa, você está muito mal localizado. Tá? E quando você investe em fundos imobiliários, imagine que você está aí no interior do seu estado, num local sem muitos habitantes, mas mesmo assim você investe em fundos imobiliários que possuem shoppings aí nas principais capitais do país, né? Os centros logísticos, aí, os galpões são extremamente bem localizados nas melhores rodovias do país. Então você mesmo da sua casa, num lugar remoto, talvez que você more, você consegue estar exposto aí a imóveis em excelentes localidades do país. Então você, no interior do seu estado, em um estado bem distante das capitais, você consegue investir aí em lajes corporativas, por exemplo, no centro de São Paulo, ou nos galpões logísticos aí rodeando São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas. Então você consegue sim estar extremamente bem localizado aí nos seus investimentos, investindo claramente em fundos imobiliários. Mais um ponto interessante é que os rendimentos, né, dos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda, até o momento, pelo menos, porque muito se fala em taxar os rendimentos dos fundos imobiliários. Hoje, os rendimentos eles não são taxados, tá? Eles são isentos aí do imposto de renda. Então você vai receber o dinheiro líquido, você não precisa estar pagando para o governo uma taxa por estar recebendo esses rendimentos. Eles vêm líquido para você. E aí então vem o líquido. Você não precisa estar se preocupando em pagar uma DARF ou pagar um imposto de renda para o governo simplesmente por estar recebendo os rendimentos. Então eles são totalmente isentos de imposto de renda, ou seja, mais uma boa vantagem de se investir em fundos imobiliários, até porque outros investimentos, vários investimentos, cobram imposto de renda aí nos rendimentos. Então, ótima vantagem nos fundos imobiliários. Mais um ponto interessante é o potencial de valorização imobiliária. Tá? Isso aqui também existe quando vocês investem, né, em imóveis físicos, mas ele também existe nos fundos imobiliários, então é mais uma vantagem nos fundos imobiliários. Você fica exposto ao imóvel, né? E aquele imóvel, se ele valorizar, a cota vai valorizar, os aluguéis vão ficar mais caros, eles vão retornar um dinheiro maior para você, os rendimentos vão ficar maiores, os dividend yields vão ficar maiores, então com certeza você vai ficar exposto aí a uma grande valorização, um potencial de valorização dos imóveis. Isso também conta para você que investe em fundos imobiliários. Mais uma ótima vantagem de se investir em FIIs. Mais uma vantagem, né, de se investir em fundos imobiliários, agora comparando com ações, ele possui uma menor volatilidade. Tá? Historicamente, né, se você analisar os gráficos aí do IFIX e também o da B3 lá da Bolsa, você vai ver que a variação, né, das cotas e o potencial ali é bem diferente. Com fundos imobiliários a variação é sempre menor do que em ações, então você fica menos exposto a toda aquela valorização ou desvalorização que ocorre mais na Bolsa. É muito mais forte isso na Bolsa. Então se você tem estômago fraco, com certeza eu recomendo que você comece pelo menos com fundos imobiliários e depois você diversifique, né, investindo também em ações, mas com certeza você fica menos exposto, vai ter menos frio na barriga, vamos colocar assim, investindo em FIIs do que em ações. Então, mais uma vantagem dos fundos imobiliários. Mas um ponto interessante, né, que é uma vantagem de se falar aí dos fundos imobiliários, é a facilidade de investimento. Tá? É muito fácil você investir em fundos imobiliários. Eu vou até deixar os cards passando aqui de outros vídeos que a gente fez comprando os fundos imobiliários na prática. É a coisa mais fácil do mundo. Você precisa ter uma conta na corretora e você pesquisa ali pelo fundo imobiliário e você, em questão de segundos, você consegue comprar as cotas e tá ampliando aí a sua carteira de investimentos. Então é muito fácil você comprar fundos imobiliários, tá? É simplesmente você ter uma conta na corretora, saber, obviamente, analisar os fundos imobiliários que você está querendo comprar, ir lá e comprar facilmente. Então aí da sua casa você consegue fazer todos os passos necessários, né, para você estar conseguindo comprar os seus fundos imobiliários. Então, muito fácil, então com certeza é mais uma vantagem de se investir em fundos imobiliários. Eu vou deixar dois pontos muito importantes para mim, principalmente pessoalmente, tá? Aqui pro final agora eu vou tocar mais nos dois últimos pontos aqui que eu quero falar com vocês. O primeiro deles agora é a liquidez, que eu acho extremamente importante, né? Investimentos com liquidez. Esse é um ponto muito negativo dos imóveis físicos, por exemplo, porque imagine você tem uma casa que você aluga aí, ou uma casa simplesmente, ou um terreno que você tem, um apartamento, e você decide que quer vender ele.
Você vai colocar a plaquinha aí, vai fazer propaganda no Facebook, vai fazer um monte de propaganda e às vezes você vai ficar meses, até anos, esperando aí para você conseguir vender esse imóvel, tá? E pegar o seu dinheiro de volta para fazer aquilo que você esteja planejando. Então, a liquidez é muito difícil e ruim quando se fala em imóveis físicos. Já falando em fundos imobiliários, é muito fácil e ela é muito alta. Obviamente que tem fundos imobiliários com a liquidez ruim e você tem que saber analisar, saber quais você vai comprar, mas em geral aqueles que são bons fundos imobiliários possuem uma liquidez muito, muito alta. Então você quer vender hoje, você vai lá, entra no home broker aí da sua corretora, você vai colocar o preço de venda aí, o preço de mercado, que é o que está valendo no dia, e você vai vender em questão de segundos e no outro dia, né, um dia útil, o dinheiro já vai estar na sua conta para você fazer aquilo que você quiser com esse dinheiro, tá? Então é muito fácil você vender, tanto para a entrada como para a saída, né? É muito fácil você comprar, é muito fácil você vender também e estar com o seu dinheiro na mão aí para fazer outro investimento ou comprar outros ativos que você está julgando melhor nesse momento. Então a liquidez é muito, muito importante e ela é muito boa quando se fala em fundos imobiliários. Então uma excelente vantagem de se investir em fundos imobiliários. E agora uma excelente vantagem, né, talvez a melhor aí das vantagens de se investir em fundos imobiliários é você receber essa renda passiva mensalmente, né? Diferente de muitos outros investimentos, até mesmo ações ou outros de renda fixa aí, você consegue receber os rendimentos mensalmente de todos os seus ativos, né? As ações às vezes tem algumas que pagam trimestralmente, algumas a cada 6 meses, a cada 1 ano. Nos fundos imobiliários, esse pagamento é mensal. Então, você que quer viver da renda, por exemplo, você já tem um alto valor investido e quer realmente utilizar essa renda aí para o seu dia a dia, para os seus gastos diários, mensais, você consegue isso investindo em fundos imobiliários. Então, essa é uma excelente vantagem que você recebe todo o seu rendimento mensalmente e pode estar utilizando da melhor forma que você quiser. Você pode estar reinvestindo nas cotas, né, e ampliando, aumentando a sua carteira, ou você pode estar utilizando esse dinheiro também para os seus gastos aí do dia a dia. Então, uma excelente vantagem que tem sim que ser colocado, talvez até como primeiro ponto aqui, que é você receber os rendimentos mensalmente, tá? Excelente vantagem de se investir em fundos imobiliários. Bom, o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado de saber quais são as principais vantagens de se investir em fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários ou querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito importante para a gente ver esse número crescendo, porque demonstra que vocês estão gostando do conteúdo e estão aprendendo com a gente. Vou deixar os links das outras redes sociais nossas aqui, tanto o TikTok como o Instagram, nos sigam por lá também, tem muito conteúdo legal lá também. Vou deixar os links dos nossos e-books. A gente tem um e-book para o iniciante e também do básico ao avançado, esse extremamente completo, com 13 módulos. Com certeza você vai ficar muito fera para investir em fundos imobiliários e ele tem um preço irrisório. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!